E aí, molecadinha do Glamorama, primeiramente um forte abraço, um cheiro a massa, Aldino aqui na voz, trazendo pra vocês a sua coluna semanal, certo, família? Essa semana vamos tratar na coluna um tema muito interessante pra gente estabelecer e criar novos diálogos e novas formas, né, de abordar certos assuntos com a nossa família, com nossos colegas de trabalho, nosso ciclo social e por aí vai. Que é o seguinte: como nós podemos ajudar uma pessoa que não sabe que precisa de ajuda, né? Esse foi um tema, um dilema vivido na pele do próprio pai da filosofia, o Sócrates, né? O Sócrates tentava ajudar os gregos que não sabiam que precisavam de ajuda, né? Tentava evidenciar a ignorância daqueles que nem sabiam que eram ignorantes. E mais pra frente a gente tem o Kierkegaard, que também enfrentou isso com a galera cristã. Como você pode ajudar uma pessoa que não reconhece que precisa de ajuda, que não quer ajuda ou ainda não sabe que precisa de ajuda, né? A gente vive uma época, né, que as pessoas elas têm opinião formada sobre tudo. Todo mundo consegue opinar do mais básico ao mais complexo, acontecimento social, acontecimento geopolítico. Todo mundo consegue ter opinião formada de pronto, assim, para dar e vender sobre absolutamente todas as pautas possíveis que surgem em qualquer debate, né? E muitas vezes isso é norteado por uma questão política, uma inclinação moral, uma inclinação religiosa, e a pessoa acaba seguindo o barco e não refletindo por ela mesma sobre essas questões, sobre essas pautas, né? Como que a gente consegue ajudar essas pessoas a refletir? Como que a gente pode ajudar essas pessoas a se ajudar? Por mais que eu tenha dito que é uma coisa muito que está acontecendo muito hoje, esse não é um problema de agora, né? As pessoas não têm opinião sobre tudo desde agora, né? Na verdade, desde os gregos antigos, o Sócrates já enfrentava um problema assim, né? Como o Sócrates, ele estava num papel ali de como ele vai mostrar pro ignorante que ele é ignorante, sendo que ele não reconhece ou ele não sabe que é ignorante, né? Mais pra frente a gente tem o Kierkegaard com os cristãos, que se utiliza da mesma forma, do mesmo método do Sócrates, né? Só adaptando pro contexto dele, né, de dinamarquês do século XIX, perdão. E então assim, a gente vê que em momentos da história a gente tem alguns personagens, né, que tentam ajudar o público, que tentam ajudar a população a reconhecer a sua ignorância e superar isso. Afinal de contas, a grande questão não é você falar, ó, você é ignorante, ó, você não sabe isso, ó, você é errado, isso, aquilo outro. A questão não é essa, não é você apenas mostrar que a pessoa precisa de ajuda, mas sim você ajudar, você efetivamente conseguir trazer com que aquela pessoa busque ajuda ou ela mesma se ajude, certo? E a gente vai dizer como isso é possível. O Sócrates tem um método para isso, né? A gente chama isso de método socrático, que consiste em duas partes, em duas etapas de um diálogo com uma pessoa, né? Que o primeiro passo é a ironia socrática e o segundo passo é a maiêutica. Vem comigo que eu vou te explicar o que é isso. Então você veja bem, você tá lá na sua mesa lá com a família, você tá lá com seus amigos, você tá lá no seu trabalho, você tá em algum ambiente social que tá tendo algum diálogo, né? Como que você vai conduzir esse diálogo de uma forma com que isso ajude ou isso faça a pessoa, né, as pessoas que estão escutando a se ajudarem? Em um primeiro momento, a gente tem o que a gente chama de ironia socrática, né? Vamos deixar uma coisa bem clara que a ironia socrática, ela não é aquela ironia convencional ou é aquela ironia pejorativa que tem como, né, a finalidade você zoar, você tirar com a cara, você desmerecer, você tratar a pessoa com um tom pejorativo ou com um tom de rebaixamento, né? A ironia socrática não é isso. A ironia socrática é você ir dando a corda pra pessoa ali, tá ligado? A pessoa vai falando, ah, não, mas eu acho que isso tinha que ser assim, porque aquilo. Você vai dando corda. É mesmo, mas por quê? Ah, mas por que isso, por que aquilo? Você vai dando a corda. E você vai guiando a conversa, você vai levando a pessoa, você vai questionando a pessoa a pontos que ela vai refletir e entrar em contradição. Não, mas a pessoa falou que defende aquilo por causa daquilo, mas aquilo outro que ela também defende entra em contradição com aquilo que ela falou em primeiro e depois. Então, assim, você deixa a pessoa perceber por ela mesma as contradições que ela tem. É importantíssimo isso, porque você não pode chegar e esfregar na cara da pessoa, ó, você tá sendo contraditório aqui, ó, você não tá isso, aquilo, aquilo outro. Tipo assim,
é importante você deixar com que a pessoa perceba, ou você deixar até meio sutil na conversa, com que a pessoa perceba a própria contradição. Quando a pessoa reconhece a própria contradição, ela reconhece que tem alguma coisa de errado ali, ela vai se desconstruindo. Tudo aquilo que ela tinha de opinião, tudo aquilo que ela tinha de achismo, ela vai pensando bem, assim, mas isso não faz muito sentido, isso vai se desmoronando, ela mesma vai desconstruir isso. Aí nós vamos para o segundo passo, que aí sim é uma intervenção que a gente faz. Sócrates, ele era filho de uma parteira, né? E a mãe dele realizava partos, né? O trabalho dela era isso. Então, ele se colocava como aprendiz de sua mãe, né? Ele colocava como discípulo de sua mãe, sendo aquele que paria as ideias nas pessoas, né? Aquele que realizava o parto das ideias, né? Que vem o termo maiêutica, né? Ele realizava a maiêutica nas pessoas porque ele dizia que essas ideias já estão dentro da pessoa. A gente acessa essas ideias através da nossa razão, né? A gente raciocinando, a gente pensando, a gente refletindo. Então, elas já estão dentro de nós, elas já são nossas, né? Elas só precisam de uma ajudinha ali para que elas tornem a luz, para que elas venham nascer, para que elas assumam ali, certo, a sua evidência. E nós vamos fazer uma coisa parecida com isso. Quando a pessoa começar a entrar em contradição e começar a refletir sobre aquele tema, a gente vai propondo perguntas, a gente vai indo jogando, de uma forma com que a gente conduza a pessoa a refletir e a pessoa entender a complexidade daquela pauta, ou entender o conceito, entender o objetivo daquela conversa, para que ela mesma chegue à conclusão, né? A gente não vai falar, ó, você tem que pensar dessa forma, desse jeito, porque isso, mas isso. Não. A gente vai dando elementos para que essa pessoa vá fazendo ligações, essa pessoa vá raciocinando, para que essa pessoa vá entendendo, né? Ela vai refletindo e ela chegue à conclusão através da razão dela e do como nós estamos conduzindo a conversa. Nós vamos jogando perguntas sugestivas que façam essa pessoa refletir ao ponto que ela entenda aquela pauta e ela consiga criar ali, através dessa dialética do debate, uma opinião coerente e verdadeira sobre aquele assunto. Como Sócrates faz, por exemplo, no livro A República, onde ele busca o conceito de justiça, ele sai perguntando, ele sai debatendo, ele sai construindo, né, desconstruindo muitos preconceitos e muitos achismos em cima do que é justiça e construindo através de muito debate, muitas ideias e muita sugestão sobre o que é o conceito de justiça. Então veja que a nossa intervenção não é direta de impor, a gente não chega e fala, ó, você tem que parar de pensar dessa forma, tá errado nisso, naquilo outro. A gente mostra a contradição e a própria pessoa percebe essa contradição. E no segundo momento a gente vai levando ela à reflexão, a gente vai sugerindo coisas que ela pense para assim ela conseguir criar através da razão uma opinião, ou ainda ela alcançar o conhecimento, ela conseguir entender aquele conceito, aquela pauta que a gente está discutindo. A gente não chega e dá de mão beijada, a gente impõe que ela tem que acreditar naquilo. Aquilo vai fazendo sentido na cabeça dela, ela vai usando da razão dela para entender aquilo e assim ela consegue dar luz às ideias. E é mais ou menos isso, eu espero que tenha sido muito útil para você. Esse método com certeza vai fazer muita diferença esse ano e nos próximos anos, porque cada vez mais a gente está tendo um debate político, um debate educacional, um debate de tudo, cada vez mais acirrado e cada vez mais caloroso, vamos dizer assim, né? E o método socrático é um método excelente para a gente conseguir não humilhar, provar que o outro tá errado, não, mas sim construir uma coisa boa, construir um conhecimento bacana pra gente construir uma sociedade que pensa melhor, né? Não uma sociedade agressiva que fala eu estou certo, você está errado, mas uma sociedade que coloca a reflexão no diálogo, que coloca a reflexão como uma coisa importantíssima para ser exercida entre os indivíduos, certo? Te vejo semana que vem, aquele forte abraço, um cheiro a massa.